Extinção agora é coisa do passado. Acredite se quiser, mas a ciência acaba de trazer de volta um dos predadores mais assustadores que já andou pela América, o lobo terrível. E não estou exagerando. Esse é literalmente o nome da espécie. Eu fico me perguntando, o que pode dar errado quando decidimos ressuscitar uma criatura chamada terrível, não é mesmo? Quando vi essa notícia pela primeira vez, pensei que era alguma brincadeira ou algum rumor da internet, mas é real. Cientistas realmente conseguiram trazer de volta o temível predador que assombrou nosso continente há milhares de anos. Você já parou para imaginar como seria se encontrasse um desses numa trilha? Eu estou aqui para te contar exatamente o que está acontecendo e por que isso pode mudar completamente nossa relação com a extinção de espécies. Desextinção. Anote essa palavra, porque você vai ouvir muito sobre ela nos próximos anos. Esse é o processo pelo qual cientistas usam engenharia genética para recriar espécies que não existem mais na natureza. Parece ficção científica, não é? Mas acredite, isso está acontecendo agora mesmo enquanto você assiste esse vídeo. O mais incrível nisso tudo é que, de todas as espécies extintas que poderiam escolher para trazer de volta, talvez algumas aves coloridas ou mamíferos fofos, os cientistas decidiram começar pelo lobo terrível. Será que assistiram Game of Thrones demais? Falando em Game of Thrones, você provavelmente reconhece o nome Lobo Terrível ou Direwolf da série. Lembra dos lobos gigantes que os Stark adotavam? O Ghost do Jon Snow? A Lady da Sansa? Pois, eles foram inspirados em criaturas que realmente existiram. E não só em Game of Thrones, qualquer pessoa que já jogou RPGs como Dungeons and Dragons certamente já encontrou esses predadores. Eles aparecem em inúmeros jogos: World of Warcraft, Warhammer, Final Fantasy XIV, Ark. A lista é enorme, mas o que muita gente não sabe é que esses lobos não são apenas invenção da ficção. Até cerca de 10 mil anos atrás, os lobos terríveis eram predadores comuns na América, caçando em grandes matilhas. E acredite, eles faziam jus ao nome. Para começar, eram enormes. Alcançavam o tamanho dos maiores lobos cinzentos atuais e, se ficassem em pé, ultrapassariam facilmente a altura de uma pessoa. Um único lobo terrível adulto podia pesar até 68 quilos de pura força e músculo. Mas o mais impressionante e terrível era sua mandíbula. Estudos científicos confirmam que o lobo terrível tinha a mordida mais poderosa entre todos os canídeos que já existiram. Estamos falando de uma força de 163 newtons por quilograma. Para você ter uma ideia, o cão selvagem africano, que tem a segunda mordida mais forte entre os canídeos, atinge apenas 142 newtons. E esses animais evoluíram especificamente para quebrar ossos. Por que uma mordida tão poderosa? A resposta é simples. Esses predadores evoluíram para caçar a megafauna da Era do Gelo. Com essas mandíbulas impressionantes, podiam atacar bisões pré-históricos e até mesmo mamutes. Imagine ser um humano primitivo e encontrar um desses. Animais na escuridão. Ironicamente, foi justamente essa especialização que causou seu fim. Com o término da Era do Gelo, mamutes e outros grandes herbívoros foram se extinguindo, e o lobo terrível ficou sem sua principal fonte de alimento. Enquanto isso, o lobo cinzento, muito mais versátil e capaz de se alimentar de presas menores, foi dominando o território. A natureza seguiu seu curso e, há 10 mil anos, os lobos terríveis desapareceram da face da Terra. Até agora. Em um desenvolvimento que parece saído direto de um filme de ficção científica, a empresa Colossal Bioscience, e sim, esse nome, soa mesmo como de uma corporação maligna de filme, anunciou que conseguiu desextinguir o lobo terrível.
Já existem 3 filhotes chamados Romulus, Remus e Khaleesi, que possuem características genéticas dos lobos terríveis originais. Os animais estão sendo mantidos em uma área de segurança máxima, cercada por barreiras de 3 metros de altura. Parece familiar para quem já assistiu Jurassic Park, não é? Antes que você imagine cientistas desenterrando DNA perfeitamente preservado em âmbar. Deixa eu explicar como isso realmente funcionou. A equipe da Colossal decodificou o material genético do lobo terrível a partir de restos fósseis, principalmente ossos e dentes. Com esse conhecimento, alteraram geneticamente células embrionárias de lobos cinzentos modernos para incorporar genes dos lobos terríveis. Depois, criaram óvulos fertilizados e os implantaram em úteros de cachorras de grande porte. O resultado? 3 filhotes híbridos que são o mais próximo possível do que foram os lobos terríveis originais. Não é exatamente clonagem, mas uma espécie de engenharia genética direcionada. É fascinante saber que lobos terríveis e lobos cinzentos são 99% idênticos geneticamente. Apenas 20 genes os separam. E alguns desses genes são justamente os responsáveis por criar animais maiores e mais fortes. Os cientistas conseguiram modificar 15 desses genes para reproduzir características do lobo terrível. E por que não todos os 20? Por questões éticas. Os outros 5 genes poderiam causar problemas sérios, como cegueira e surdez nos filhotes. Então, os cientistas encontraram uma solução alternativa, usando variações desses genes presentes em cachorros e lobos modernos que não causam doenças. A diretora científica da Colossal, Betty Shapiro, chegou a declarar: "Somos uma força evolucionária neste ponto. Estamos decidindo qual será o futuro dessas espécies." Palavras bastante ousadas, não acha? E o mais impressionante é que funcionou. Um lobo normal tem aproximadamente 19.000 genes. Modificar apenas 20 faz toda essa diferença? Aparentemente sim. Romulus, Remus e Khaleesi têm pelagem branca, tamanho considerável mesmo sendo filhotes, mandíbula mais larga e ombros e pernas mais fortes. Definitivamente não são mais lobos cinzentos comuns, são algo completamente novo. Até o uivo deles é diferente, mais profundo e impressionante. Falando nos nomes, você percebeu a referência? Romulus e Remus são os fundadores míticos da cidade de Roma, que, segundo a lenda, foram criados por uma loba. Já Khaleesi é, obviamente, uma homenagem a Game of Thrones, um dos títulos de Daenerys Targaryen, a mãe dos dragões. Não sei se dar esse nome a um predador pré-histórico ressuscitado é a melhor ideia. Mas enfim, antes de continuarmos falando sobre esses lobos incríveis, quero aproveitar para compartilhar algo que vai tornar sua experiência com filmes e séries muito melhor. Se você é como eu, que adora descobrir curiosidades sobre criaturas mitológicas e histórias fascinantes como esta dos lobos terríveis, vai adorar conhecer a Flixtrax. A Flixtrax é uma prestadora de serviços que vai revolucionar sua forma de assistir conteúdo. Com ela, você tem acesso a uma biblioteca gigantesca de filmes e séries, incluindo documentários incríveis sobre vida selvagem e ciência. O melhor de tudo, você pode acessar de qualquer dispositivo, seja Android, iPhone, Smart TVs ou computadores. O que eu mais valorizo na Flixtrax é o atendimento de qualidade. Eles realmente se importam com a experiência do cliente e estão sempre disponíveis para ajudar. E adivinhe, por tempo limitado, você pode acessar gratuitamente toda essa plataforma. Para saber mais detalhes, é só acessar o link oficial da Flixtrax, que está na descrição deste vídeo. Agora, voltando aos nossos lobos terríveis, você deve estar se perguntando: isso significa que estamos caminhando para um futuro estilo Jurassic Park? Bem, não exatamente. Encontrar DNA intacto
de dinossauros é algo que só existe na ficção, mas isso não impede a ciência de sonhar grande. A Colossal foi fundada especificamente com o objetivo de trazer de volta animais extintos. Estão na mira deles o mamute, o tigre da Tasmânia e até mesmo o dodô. Em março deste ano, eles já anunciaram que conseguiram copiar parte do DNA de um mamute e inseri-lo em células de rato, criando um híbrido com a mesma pelagem, camada de gordura e metabolismo de um mamute. Só que do tamanho de um rato. Parece loucura, mas é apenas um passo no caminho para ressuscitar o mamute de verdade. A diferença genética entre o mamute e o elefante asiático atual é bem maior. Cerca de 85 genes precisam ser modificados, em comparação com os 20 do lobo terrível. Até agora, eles conseguiram editar 25 desses genes e esperam completar o processo até 2026, com o primeiro mamutinho nascendo em 2028. Se tudo correr bem, o desafio é enorme. A gestação de um elefante dura 22 meses e ninguém nunca conseguiu realizar uma fertilização in vitro com elefantes antes. Mas os cientistas estão determinados a tentar. Você pode estar pensando, isso tudo parece assustador. Por que mexer com algo assim? E essa é uma pergunta válida. Mas a mesma tecnologia que está trazendo de volta espécies extintas também pode ajudar a salvar aquelas que estão em risco de extinção hoje. A Colossal anunciou, no mesmo dia em que revelou os lobos terríveis, que também clonou 4 lobos vermelhos, uma espécie que era comum na América do Norte, mas quase desapareceu devido à caça indiscriminada e destruição do habitat. Nesse caso, foi uma clonagem real. 4 lobos vermelhos geneticamente idênticos a um exemplar vivo. Esses animais servirão de base para projetos de restauração da população. E agora vem a parte mais controversa. Existem planos para soltar esses lobos terríveis na natureza. Em nação indígena dos Mandan, Hidatsa e Arikara já se ofereceu para abrigar Rômulus, Remus e Khaleesi em suas terras na Dakota do Norte, e a Colossal está considerando essa possibilidade. A Colossal não está sozinha nessa empreitada. A organização Revive and Restore está financiando projetos de desextinção em todo o mundo. A Rewild Europe está apoiando cientistas europeus para ressuscitar espécies que desapareceram do continente, como o abutre barbudo, o lince siberiano, a doninha marmoreada, a águia imperial e o auroque. Estamos falando de milhões e milhões de dólares e euros investidos nessas pesquisas. O futuro parece cada vez mais próximo da ficção científica que conhecemos nos filmes, mas nem tudo são flores. A comunidade científica está dividida sobre esse feito da Colossal. Para muitos pesquisadores, isso nem sequer pode ser considerado uma verdadeira desextinção. Adam Boyko, geneticista da Universidade Cornell, foi um dos primeiros a criticar o projeto. Para ele, Rômulus, Remus e Khaleesi não podem ser considerados lobos terríveis autênticos. Eles não estão sendo criados em matilhas de outros lobos terríveis. Não vão aprender o comportamento da espécie e nem mesmo estão comendo a mesma dieta original. São, nas palavras dele, lobos terríveis de Nutella. E ele tem razão em certos aspectos. Até agora, os 3 filhotes não caçaram nem mesmo um rato. Estão sendo criados com toda a mordomia, recebendo carne crua já cortada, servida pelos pesquisadores. O zoólogo Philip Seddon e o paleontólogo Nick Rawlings, da Universidade de Otago, na Nova Zelândia, também criticaram o projeto. Para eles, esses animais são apenas lobos cinzentos híbridos geneticamente modificados, e não lobos terríveis de verdade. Rawlings apontou que o parentesco entre o lobo cinzento atual e o lobo terrível pré-histórico é muito distante na escala evolutiva.
As duas espécies se separaram entre 2,5 e 6 milhões de anos atrás. E ele ainda argumenta que nem mesmo com clonagem seria possível trazer o lobo terrível de volta, já que o DNA presente nas amostras fósseis é extremamente antigo e fragmentado. Como ele mesmo explicou, DNA antigo é como se você colocasse DNA fresco em um forno de 500 graus durante a noite. Ele sai fragmentado, como cacos e poeira. Você pode reconstruí-lo, mas não é bom o suficiente para fazer qualquer outra coisa. Com ele, estamos falando de amostras de dezenas de milhares de anos. Se já é praticamente impossível clonar um lobo terrível de 10 mil anos, imagine dinossauros com fósseis de dezenas de milhões de anos. Mas a questão mais importante talvez não seja que nome dar a esses animais. O que a ciência precisa realmente considerar são os riscos envolvidos nesse tipo de experimento. E não estou falando apenas do risco pessoal de encontrar um animal chamado lobo terrível ou lobo cinzento mutante albino. A Colossal sabe que Romulus, Remus e Calice podem parecer fofinhos, mas representam uma ameaça potencial. Uma das cientistas envolvidas no projeto chegou a afirmar: nossos protocolos garantem que as pessoas nunca estejam em uma situação em que os lobos possam ficar assustados ou se tornar agressivos com seus cuidadores. Mas sabemos bem que protocolos nem sempre são suficientes. Jurassic Park sempre teve protocolos e sempre deu errado, não é mesmo? Porém, mais importante que o risco pessoal é o risco para o meio ambiente. Estamos falando da possível introdução de uma espécie que não existia mais, ou que nunca existiu, dependendo de como você encara esses híbridos, no ecossistema. A história da ecologia está repleta de exemplos de espécies invasoras, que foram introduzidas pelo homem e se tornaram um grande problema. Os coelhos na Austrália se tornaram uma praga por décadas, porque não tinham predadores naturais na região. Cobras exóticas que foram importadas para os Estados Unidos como animais de estimação acabaram escapando para a natureza, se multiplicando e causando desequilíbrio ambiental. Queremos realmente trazer uma espécie completamente nova ou antiga de volta, sem saber direito o impacto que isso terá? Mas os lobinhos estão todos presos, vigiados. Não vai dar em nada. Sério? Eu vou presumir que você nunca assistiu nenhum filme da franquia Jurassic Park, ou que acha que ficção é apenas ficção sem paralelos com o mundo real. Pesquise sobre a história das abelhas africanas nas Américas. É um exemplo impressionante de como uma situação aparentemente controlada resultou na disseminação irreversível de uma espécie. Como diria Ian Malcolm em Jurassic Park, a vida encontra um caminho. Não tenho nada contra os lobinhos, claro. Eles não têm culpa de absolutamente nada. Literalmente não pediram para nascer desse jeito. A questão é que a ciência pode e deve avançar, mas sempre com cautela, sempre pensando no bem coletivo e no equilíbrio de todas as espécies. E você, o que acha dessa notícia? Devemos trazer de volta espécies extintas ou existe um limite que não deveríamos ultrapassar? Será que o ser humano está brincando de ser Deus? Deixe seu comentário. Quero muito saber sua opinião sobre esse assunto fascinante e controverso. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Ativando o sininho, você recebe notificações sempre que um novo vídeo for ao ar. Muito obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo.